Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Na aula passada eu expliquei até aqui. Então, na sequência, nós temos esses dois quadros, outros nomes das histórias em quadrinhos e esse outro, muitas expressões, só para vocês se localizarem aí na apostila de vocês. Esses dois quadros são só informativos, vocês leiam depois, vocês leiam na sequência. As questões próximas, recursos expressivos. Então, nós vamos para os recursos expressivos das histórias em quadrinhos. Releia os dois últimos quadrinhos da história de Kelvin e Haroldo. Vamos ler somente os dois últimos quadrinhos agora, já que vocês leram a história toda. Letra A. No último quadrinho, na fala de Kelvin, qual é o sentido que o personagem atribui para valeu? Qual o significado que tem a palavra valeu na fala do Kelvin nesse último quadrinho da HQ, da história em quadrinhos? B. Também no último quadrinho, a que se refere essa coisa na fala de Haroldo? O que significa essa coisa? Essa coisa refere-se a que exatamente na fala do Haroldo também no último quadrinho? Letra C. Porque a fala de Haroldo no último quadrinho provoca o efeito de humor na HQ? A maioria das histórias em quadrinhos tem um efeito de humor. O que é o efeito de humor? Não é aquela coisa para você morrer de rir. É um humor sutil, um humor mais leve, um humor que às vezes você tem até dificuldade em localizar, em achar. Mas tentem descobrir por que a fala de Haroldo no último quadrinho provoca o efeito de humor que a HQ tem. Essa HQ tem um efeito de humor. Tente descobrir por que a fala do Haroldo provoca esse efeito de humor na história em quadrinhos. 2. Releia o balão de fala do primeiro quadrinho. A. Que sinal de pontuação aparece depois da palavra como? Qual o sinal de pontuação o autor da HQ usou depois da palavra como? Sinais de pontuação vocês conhecem, né? Interrogação, exclamação, ponto final, vírgula e por aí afora. B. O que indica o uso desse recurso na fala de Kelvin? O uso desse recurso, desse sinal de pontuação, indica o que nesse caso específico ali na fala do Kelvin? 3. No terceiro quadrinho, Kelvin exclama: "Uou! Olha o tamanho daquela poça!" O que a interjeção "uou" exprime? O que ela significa? O que ela quer dizer? Qual é o significado dela nesse quadrinho, nesse terceiro quadrinho? B. Expressões como essa, como ou, são mais comuns na linguagem falada ou na linguagem escrita? Você acha que esse tipo de expressão é mais comum? Essas expressões são mais comuns na linguagem falada ou na linguagem escrita? Na sequência, nós temos palavras e expressões que vão indicar algum estado de espírito das personagens. Façam a leitura. São as chamadas interjeições. Aí tem um outro quadrinho que também fala algumas curiosidades, que diz sobre algumas curiosidades das histórias em quadrinhos. É importante vocês lerem esses dois quadros para compreenderem melhor, ok? E aqui é a sequência do quadrinho, né? Uau, nossa, calma, uai, isso a gente usa bastante no dia a dia. 6. Leia os quadrinhos a seguir. Olha onde estaciona. Ei, eu amo bolo. De que tipo é? Em sua opinião, as falas ei no primeiro quadrinho e eu amo bolo no segundo quadrinho indicam um tom de voz mais alto ou mais baixo dos personagens? Qual dos dois? São duas opções, mais alto ou mais baixo. É um tom de voz, né? B. Que recurso gráfico os cartunistas utilizaram para exprimir a entonação usada pelos personagens? Qual é o efeito gráfico, o recurso gráfico?
Você tem vários recursos gráficos. Recurso gráfico é aquilo que faz um destaque, que muda, que altera algum tipo de palavra, algum tipo de expressão, certo? Por fim, para lembrar, história em quadrinhos, as famosas HQs. Intenção principal: divertir, entreter o leitor. Leitor: qualquer apreciador de histórias em quadrinhos. Muita gente, crianças, jovens, adultos, velhos, adoram histórias em quadrinhos. E com o passar do tempo, muitas pessoas não deixam de gostar das histórias em quadrinhos. Organização: quadros sequenciais. Você tem quadros com sequência, é uma sequência narrativa, ok? Então precisa ter um quadro sequencial. Quadros sequenciais. Narrativa com começo, meio e fim, igual ao conto, ao romance, à novela, você tem que ter uma progressão narrativa. Começo, meio e fim, início, meio e fim. Recursos gráficos e visuais. Recursos gráficos, vem ali a mudança na escrita, as imagens e tal, né? Os gráficos e visuais, tem tudo a ver com aquilo que você olha, analisa. Os recursos gráficos também podem aparecer em letras. Então prestem bastante atenção nisso, porque para destacar um espaço, outro, uma personagem tremendo, alguma coisa assim, eles usam recursos gráficos e recursos visuais. Lembre-se que os recursos gráficos, inclusive, aparecem nas palavras, né? Você muda a palavra para indicar que o tom é mais alto, mais baixo, que está sussurrando, essas coisas assim, que está gritando. Falas em balões, você vai ter os balões com falas, com os pensamentos das personagens. A linguagem é verbo visual, ou seja, utilizam-se geralmente palavras e imagens. Algumas histórias em quadrinhos são feitas só de imagens, então você vai ter somente a linguagem visual, você vai ter que interpretar aquela história em quadrinhos, aquela HQ, mas no nosso caso aqui, utilizou-se tanto o verbo quanto a imagem. Linguagem informal, tenta reproduzir a fala espontânea do cotidiano, uso de gírias, expressões populares, redução de palavras e interjeições. Interjeições, nossa, poxa, que legal. O informal, a linguagem informal é a nossa linguagem do dia a dia, é a nossa linguagem espontânea, essa que você não toma muito cuidado ao falar. Você usa gírias, você às vezes fala palavrões que não pode, né? Você usa expressões populares, você usa as chamadas muletas, né? Então, você repete 1 milhão de vezes, ok? Essas são as informações básicas, é o resumo do que aparecem nas histórias em quadrinhos. É importante vocês lerem com atenção. E na próxima aula nós vamos continuar com as narrativas, né? Nós vamos para um conto de um autor moçambicano. Nós lemos alguns contos de autores brasileiros, agora nós vamos ler um conto do Mia Couto, que é um autor de Moçambique, né? Um autor moçambicano, então é um país da África que fala a língua portuguesa. Um autor muito bom, escreve romances, escreve poemas, escreve contos, ok? Então, na próxima aula nós vamos para o beijo da palavrinha, que é o conto que nós vamos analisar, certo? Vamos responder essas atividades das histórias em quadrinhos, lembrando que depois que nós lermos o beijo da palavrinha, analisarmos esse conto, nós vamos fazer uma produção de texto. Vocês vão produzir um texto valendo como uma outra forma de avaliação das nossas aulas desse mês. Certo? Até a próxima aula. Estudem bastante e cuidem-se, porque a pandemia ainda não está fácil. Até mais.